Olá pessoal, tudo bem? Atividade 2, primeiro trimestre, né? Fechando esse trimestre, mais uma habilidadezinha, né? Que é resolver e elaborar situações e problemas que possam ser representados por sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas e interpretá-las, inclusive, utilizando o plano cartesiano como recurso. Então vamos lá, primeiro colocar o e-mail, né? Normal, nome. Primeira atividade é identificar, saber como vocês estão sobre o plano cartesiano, né? Nessa sequência PQRST, verificar qual que está nessa sequência certinho. Como que eu faço isso? Primeiro P, primeiro eu coloco o valor 2, depois 1, 2 do X e 1 do Y, então 2,1. Depois o Q? Primeiro menos 1, e depois o 3, menos 1 e 3. Olha aqui, ó, nessa opção aqui, ó, o P seria o primeiro, Q, R, S, T. Não é o A, porque, ó, P, 2 e 1, tá certo. Agora olha o Q, 1, não é 1 aqui, aqui teria que ser menos 1. E depois o 3. Sempre o primeiro valor de x, depois o valor de y, tá? Na atividade 2 é o seguinte, é um probleminha da interpretação da função, né? Em um sofá estavam sentadas várias pessoas dando 60 centímetros de espaço cada uma. Então o comprimento do sofá é a quantidade de pessoas vezes 60, então x vezes 60, não sei a quantidade de pessoas. Uma pessoa a mais chegou, todas se moveram para que ela pudesse sentar. E aí começou a ocupar 50 centímetros do sofá. Então ficou, para saber o comprimento do sofá, 50 vezes x mais 1. Quais sentenças matemáticas representam essa situação, problema? Então eu já mostrei para vocês mais ou menos como que é, né? Só prestar atenção na dica quando eu falei aí das falas, na minha fala que eu estava lendo o problema. O exercício 3, ele já é mais complicadinho, mas é bem gostoso para fazer. Uma livraria comprou muitos exemplares de certo livro, pagando por cada exemplar o valor de R$30. Então, x vezes 30. Pagou ainda R$300. Então, ele pagou quanto, gastou quanto? X vezes 30 vezes x mais 300. X é a quantidade de livro que foi comprado. Sabendo que cada livro comprado de editora foi revendido pela livraria por R$40. 40 vezes x. 40 vezes x. E o que o lucro resultante no final foi 1.200. É correto afirmar que o número de exemplares comprado inicialmente pela livraria foi de... Então, quantidade de livros comprados é o x. O x da questão. Para corresponder a esse tipo de questão, devemos levar em consideração o seguinte. Como eu li aqui, o custo que gastou R$30 vezes a quantidade de livro mais 300 do frete, do transporte. Da mesma forma, a função da receita da livraria, o lucro foi 40 vezes x. 1.200, 40 vezes x. Foi o que foi vendido. R$40 vezes x. Então, como que eu vou saber? Lucro igual R$40 vezes x, quantidade de livro, menos lucro, sempre é a diferença entre a receita e o custo, entre o que vendeu, tudo que vendeu e o que pagou. O que vendeu e o que pagou é o lucro, né? Então vendeu R$40 vezes x, menos 30 vezes x, a quantidade que pagou, né? Pagou R$30 vezes x, quantidade de livro, menos 300 do frete, do transporte. Então ficou lucro igual 40 menos 30, 10x. 40x menos 30x, 10x. Então ficou lucro igual 10x menos 300. Quem é o lucro? 1.200. Então 1.200 igual a 10x menos 300. E aí você vai achar o valor de x, né? Passa o 300 para cá, fica 1.200 é menos, vai ficar 1.200 mais 300 igual a 10x. E verifica a quantidade de livros que gerou, que temos. Essa quantidade de livros é o valor de x. Exercício 4 é a interpretação desse gráfico aqui, que é o que? O gráfico a seguir representa a projeção do número de habitantes de um município em N anos. A taxa de crescimento deste município em habitantes por ano foi de por ano, a cada um ano. Então eu tenho de 100 mil aumentou para 103 mil, mas isso em 10 anos.
Então aumentou em 10 anos 3.000 habitantes. Eu quero saber em um ano. Em 10 anos foi 3.000. Em um ano foi quanto? Só verificar qual a opção aqui e marcar para mim. Exercício 5. Encontre o sistema das equações do primeiro grau. É muito fácil esse aqui. Eu achei que era difícil, mas não é não. Obtido pelas substituições das coordenadas. Então, primeiro ponto A. Você vai substituir aqui, ó. O A é igual. Você vai colocar no lugar do Y, você vai colocar o valor que está para aqui, que é o 2. E no lugar do X, você vai colocar o 3. E o ponto B, no lugar do Y, você vai colocar o 3. E no lugar do X, você vai colocar o 6. E aí é só assinalar para mim. Exercício 6. Num campeonato de futebol, os times ganham 3. Olha só, exercício 6, interpretação, gente, prestar bastante atenção com o sisteminha. Vamos lá. Num campeonato de futebol, os times ganham 3 pontos a cada vitória, 1 ponto por empate e 0 pontos por derrota. O time Cruzadão participou deste campeonato. Ele realizou quantos jogos? Ele realizou 5. Participou de 50 jogos e fez 54 pontos, tendo perdido 12 jogos. Perdeu 12 jogos. Chame de V o número de jogos que o Cruzadão venceu, D o número de jogos que foi derrotado e os jogos que os jogos que houve empate. Assinale a alternativa que mostra corretamente o sistema de equação que representa essa função. Então vamos lá. Ele vai ter que ter o quê? 50 jogos. Ele venceu, ó, quantidades que ele venceu, mais quantidade de empate, mais quantidade de derrotas. Quantos que ele perdeu? 12. Então aqui já tá, ó. Venceu, mais jogos que ele empatou, mais os 12 jogos que ele perdeu. Aí já tá mostrando quanto que ele perdeu. Então, V mais E mais 12 com a quantidade de jogos que ele jogou, que são 50. Então são quantidade de vitórias, que é V, mais quantidade de empates, mais 12, que são os jogos que ele perdeu, igual a 50 jogos. E na linha de baixo você vai colocar 3, você venceu, você ganha 3 pontos. Então 3 vezes V, mais 1 vezes E, que cada empate vale 1 ponto, igual a quantidade de pontos, que é 54. Certo? São dicas, né? Aí vocês tentem fazer. Na próxima aula eu vou estar reexplicando esse exercício, corrigindo novamente, tá? Verificando onde ficou as dúvidas. Aqui você vai preencher depois isso aqui para mim. Tá? Quero saber de vocês. Agora é com vocês. Tudo bem? Bons estudos e até a próxima!